nós estamos iniciando um curso no Evangelho segundo Mateus. Lembrando que o primeiro nome de Mateus era Levi. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 9, nós encontramos o momento que Levi é chamado para o ministério apostólico e ele segue a Jesus. Também vale ressaltar que o único que chama Mateus de Mateus é o próprio Mateus, porque tanto Marcos quanto Lucas continua chamando-o de Levi, para destacá-lo, né, e fazer menção dos demais apóstolos. Como nós vamos iniciar um estudo nos evangelhos, vale a pena nós entendermos que a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia, né? É o evangelion. Por outro lado, isso vai estar um pouco mais abaixo, mas como eu vou fazer um apanhado geral, a nossa aula não vai estender, então eu vou fazer um apanhado geral. Eu quero destacar para os irmãos algumas informações que talvez seja importante você anotar. Por exemplo, nós temos quantos evangelhos? 4 evangelhos. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinópticos. Por que sinópticos? Porque são evangelhos semelhantes, ou seja, os relatos seguem mais ou menos a mesma linha literária e a maioria dos relatos são repetidos nestes 3 evangelhos. Por que o evangelho de João não faz uma repetição dos relatos dos outros evangelhos? Vamos entender isso. Primeiro eu quero lembrar aos irmãos que o primeiro dos evangelhos a ser escrito não foi o de Mateus. Quem já sabia disso? Cronologicamente, o primeiro dos evangelhos a ser escritos não foi o de Mateus, foi o de Marcos. O evangelho segundo Marcos é quem serve de fonte de pesquisa para alguns textos do Novo Testamento. E isso é importante lembrar. Na verdade, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito não foi nenhum dos evangelhos. Cronologicamente, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Depois você tem a segunda carta, depois você tem 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Marcos só vem ser escrito por volta do ano 50, 55 da era cristã. E o Evangelho segundo Mateus veio a ser escrito por volta do ano 60 a 70 da era cristã. Ou seja, o Evangelho segundo Mateus foi escrito antes muito provavelmente antes da invasão de Roma, que destruiu Jerusalém. Por que os estudiosos chegam a essa conclusão? Porque Mateus não faz nenhuma referência a este acontecimento, e ele poderia tê-la feito naquela seção do livro que é chamada de sermão escatológico, que são os capítulos 24 e 25 do Evangelho segundo Mateus. Então, por outro lado, vamos anotar isso aí. Os irmãos vão lembrar que em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel tem a visão de 4 querubins. Um querubim tinha rosto de leão, um querubim tinha rosto de boi, um querubim tinha rosto de homem e o outro tinha o rosto de uma águia. Isso se repete em Apocalipse capítulo 4. Quer anotar? Ezequiel 1, Apocalipse 4. A irmã coloca com as suas palavras, obviamente, mas querubins diante do trono. Os querubins, na verdade, irmãos, são a classe de anjos. O que tem a ver com esse texto, pastor? Você vai entender. Os querubins são a classe de anjos que tem acesso direto ao trono de Deus. Todas as vezes que os querubins aparecem, eles estão relacionados à intimidade de Deus. Vou dar exemplos.
Não deixa eu esquecer aí dos 4 rostos, tá? Como minhas anotações ficaram, então eu estou aqui apelando. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Então seja bem-vinda. Deus abençoe a senhora. Viu? Bem-vinda. Amém. Deus é bom. É verdade. Fique à vontade, viu? Então vamos lá. Os querubins aparecem na Bíblia sempre relacionados com a intimidade de Deus. Exemplo: quando Adão e Eva são expulsos do Éden, o Senhor coloca uma espada flamejante em torno da árvore da vida e coloca querubins para guardarem o caminho da árvore da vida. Então os segredos de Deus são guardados pelos querubins. Quando o Senhor manda Moisés fazer a arca, e ele diz a Moisés: dentro da arca estarão as tábuas da lei, um vaso com a amostra do maná e a vara florescente de Arão. Sobre a arca, na tampa da arca, estavam 2 querubins, um de frente para o outro, olhando para dentro da arca, como que guardando os tesouros que lá dentro estavam. Em Ezequiel 28, quando a Bíblia descreve o querubim que caiu, diz assim: ungido fostes para guardar, para proteger. Em Ezequiel capítulo 1, esses querubins aparecem, e eles aparecem passando pelo trono de Deus, junto ao trono de Deus. O mesmo se dá em Apocalipse capítulo 4. E aí eu volto para Mateus. Um tinha rosto de leão, diga comigo, leão. O outro tinha o rosto de um boi, diga comigo, boi. O outro tinha o rosto de um homem, diga comigo, homem. E o outro tinha o rosto de uma águia. Águia. O que significa isso? Vamos lá. No Evangelho segundo Mateus, Jesus aparece como leão, porque ele é o rei procedente da tribo de Judá, e o símbolo da tribo de Judá era o leão. No Evangelho segundo Marcos, Jesus aparece como um boi, um novilho. Por quê? Porque Marcos é o evangelho do servo. Marcos apresenta Jesus como servo, como escravo, como aquele que veio para se sacrificar por outro. E o animal que melhor representava serviço naquele contexto era o boi. No Evangelho segundo Lucas, ou o Evangelho segundo Lucas, é chamado de o Evangelho do Filho do Homem. Por diversas vezes Lucas repete a expressão Filho do Homem. Daqui a pouco eu digo por que isso. Então, se você está escrevendo, se você for do tipo chato como eu, coloca assim: Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois você sai fazendo as correlações. Então, Mateus, leão. Marcos, boi. Lucas, homem. Porque no Evangelho segundo Lucas, Jesus é chamado de o Filho do Homem. João, águia. Porque no Evangelho segundo João, Jesus não é apresentado no seu aspecto físico. Jesus é apresentado no seu aspecto divino. Veio para o que era seu. Inclusive João é o único que usa as expressões, a expressão grega ego eimi, eu sou. Só em João Jesus se apresenta como o eu sou. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Porque o aspecto da abordagem do Evangelho segundo João é o aspecto espiritual da natureza, é a natureza divina de Jesus. Agora vamos voltar analisando. No Evangelho segundo Mateus, onde Jesus é leão e portanto rei, o cuidado de Mateus
é apresentar e provar para os judeus que Jesus é descendente da casa de Davi, da tribo de Judá, e portanto rei legítimo. É por isso que se o irmão lê, vamos lá, Mateus 1, sua Bíblia está aberta? Em Mateus 1, a genealogia de Jesus começa assim, ó: livro da geração de Jesus Cristo. Está aberto sua Bíblia? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de quem? De Davi. Por que Mateus começa apresentando Jesus como filho de Davi? Porque Mateus vai fazer um link de Jesus com a aliança davídica, lá em 2 Samuel 7, quando o Senhor Deus disse a Davi: não faltará descendente da tua casa que se assente sobre o teu trono perpetuamente. Então a preocupação de Mateus, o cuidado de Mateus é fazer com que os judeus entendam que Jesus é rei legítimo, porque ele é da casa de Davi. Me entendeu? Diga amém. Por se falar nisso, anote aí: Mateus escreveu para os judeus. Agora valeria aquele microfonezinho, viu, irmão Sérgio? Para eu sair caminhando aqui no meio do povo. Eu estou com vontade de pregar caminhando no meio de vocês, vocês não fazem ideia. Então vamos lá. O Evangelho, Mateus escreveu para os judeus. E o grande cuidado de Mateus, no texto, portanto, é fazer uma relação de Jesus com a casa de Davi. Mostrar que Jesus é descendente da casa de Davi. Por isso que ele começa a sua genealogia dizendo Jesus, filho de Davi. Por outro lado, ele diz filho de Abraão, porque Mateus quer que os judeus entendam que, embora Jesus tenha passado um período no Egito, ele é completamente descendente de Abraão. Ele está alinhado com a história de Israel. Amém? Já Marcos escreve também para os judeus, mas os chamados judeus da diáspora. Enquanto Mateus escreve para os judeus que estão na Palestina, Marcos escreve para os judeus que estão espalhados nas províncias do Império Romano. Por isso ele apresenta Jesus como servo. Por quê? Porque todo judeu espalhado nas províncias do Império Romano se sente um estrangeiro, um desterrado, um disperso. Então Marcos escreve fazendo com que esses judeus consigam se identificar com Jesus como um estrangeiro, como alguém que veio de outro lugar para habitar no lugar que não era seu. É uma questão de identificação. Então ele nos apresenta Jesus como servo, aquele que é estrangeiro e veio para servir. Já Lucas, médico, talvez o mais intelectual dos evangelistas, embora Mateus, pelo que os estudiosos dizem, dentre os 4 evangelistas, Mateus é o que mais conhece as escrituras do Antigo Testamento. Existem cerca de 40 referências diretas ao Antigo Testamento no Evangelho segundo Mateus. Mais de 60 referências indiretas. Então Mateus revela-se um alto conhecedor das Sagradas Escrituras veterotestamentárias. Mas Lucas é um escritor intelectual e ele escreve para os gregos. E os gregos eram os intelectuais do seu tempo. O pensamento ocidental tem berço no pensamento grego. Por isso que Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, porque para os gregos não interessa conhecer Jesus como Rei dos Judeus.
Para os gregos não interessa conhecer Jesus como um disperso, um estrangeiro, um desterrado. Para os gregos interessa conhecer o Jesus pensante. Qual é a sua mensagem? Qual é a sua filosofia? Como os gregos tinham o conceito de divindades e semideuses e deuses encarnados que caminhavam entre os homens, Lucas utiliza a linguagem grega para apresentar Jesus como o Deus que se tornou homem e veio para dar a sua vida pelos pecadores. Entende? Já João está escrevendo para os romanos. Então os romanos estão um pouco se lixando com o rei dos judeus, estão um pouco se lixando com aqueles que foram dispersos. Os judeus, os romanos, precisavam conhecer um princípio de divindade que fosse acima do seu poder e do seu império. Então João começa: no princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Não, João sabe que ele não pode escrever para os romanos dizendo que Jesus é o rei, porque o imperador é o rei. Então João apresenta o aspecto espiritual de Jesus, a sua divindade. Por isso, águia, aquele que domina os céus. Por que é importante a gente saber essas coisas? Porque quando você sabe essas coisas, aí você entende por que o escritor muitas vezes escreve o mesmo relato numa perspectiva diferente. Porque ele está escrevendo para um público diferente. Exemplo: quando nós lemos o episódio da cura de Bartimeu, um episódio simples. Marcos diz que Jesus estava saindo de Jericó. Mateus e Lucas dizem que Jesus estava entrando em Jericó. E agora? Aí o estudioso ou estudante menos atento vai dizer: ó, tem uma contradição. O cético vai dizer: a Bíblia não se confirma. Mas a questão é a perspectiva do autor. Em que perspectiva ele está escrevendo? Ele está escrevendo para quem entra ou para quem sai? Não entendi, pastor. Simples. Por exemplo, no relato de Bartimeu, nós precisamos lembrar que havia duas cidades chamadas Jericó. A nova, que havia sido construída por Herodes, onde Herodes colocou o seu palácio de inverno. Era uma cidade nobre, riquíssima, e pessoas com deficiência, leprosos, cegos, paralíticos, mancos não podiam entrar. Só que essa cidade nova de Jericó estava a aproximadamente 6 quilômetros da Jericó antiga, que a essa altura estava em ruínas. Havia paredes velhas, casas caídas, mas ela era a habitação destes que não podiam entrar na nova Jericó. Então, quando o camarada vinha da Galileia para a Judéia, vamos especificar, de Cafarnaum, onde Jesus morava, para Jerusalém, aproximadamente 190 quilômetros. Me parece que a distância exata hoje é 193 quilômetros. Era uma viagem de subida, era feita a pé. Não era obrigado a entrar em Jericó, poderia passar por fora. Nesse dia Jesus resolveu entrar em Jericó. Só que para entrar na nova Jericó tinha que passar pela velha. Então quando Marcos diz saindo de Jericó, muito provavelmente ele está mostrando Jesus passando pela cidade velha, já está saindo dela e indo para a nova. Quando Mateus e Lucas diz entrando em Jericó, ele não quis fazer menção da cidade velha. Até porque nem para o judeu, nem para o grego isso importava, porque era uma cidade em ruínas.
trazia lembranças ruins. Então eles dizem: Jesus está chegando em Jericó, entrando em Jericó, a cidade nova. Então depende da perspectiva que o autor está escrevendo para você compreender a linha de raciocínio do seu relato. Entendeu? Diga amém. Exatamente. Então é mais ou menos isso, é questão de perspectiva. São informações básicas que eu estou dando aos irmãos sobre o Evangelho de Mateus, para você estudar e compreender que o texto em si é extraordinário. Por outro lado, o livro de Mateus é distribuído em 5 discursos. Não vou lembrar de todos eles agora, mas você tem o primeiro discurso, que é o Sermão da Montanha. Você tem o segundo discurso, que são os princípios éticos do reino de Deus. Terceiro discurso, as parábolas. O quarto discurso é o discurso de Jesus contra a religiosidade dos fariseus. E o quinto, o sermão escatológico. Com isso, os autores entendem que Mateus escreveu nessa organização porque ele quer fazer uma relação do Evangelho de Jesus com o Pentateuco. Tem alguém aí? Mateus quer fazer uma relação do Evangelho de Jesus com o Pentateuco. Por que isso? Porque Mateus escreve apresentando Jesus como o segundo Moisés, o segundo libertador. Inclusive ele faz algumas conexões de Jesus com Moisés. Exemplo: um rei queria matá-los na infância. Tanto Moisés em Êxodo 2, quanto Jesus em Mateus 2. Ambos foram para o Egito, ainda na infância. Tanto Moisés foi para o Egito, quanto Jesus foi para o Egito. Ambos vieram para libertar a Israel de um governo dominador. Tanto Moisés para libertar Israel do poder do Egito, quanto Jesus para estabelecer o seu reino sobre a nação de Israel no período de domínio romano. Ambos ensinaram a lei de Deus no monte. Presta atenção nisso. No Evangelho segundo Mateus, Jesus não aparece ensinando nem na sinagoga, nem nas praças. Jesus só aparece ensinando no monte. Para fazer uma relação com Mateus, com Moisés, que recebeu a lei de Deus, onde? No monte. Então essas perspectivas são interessantes para nós entendermos o livro. Já podemos terminar a aula? Começou agora mais ou menos, já tem 28 minutos. Né? Então é isso aí. O autor é o próprio Mateus. Local que foi escrito não se tem precisão, né? Mas alguns acreditam que tenha sido escrito, o livro tenha sido escrito na Síria. Mateus, o primeiro nome era Levi, já falei disso com os irmãos. Ele tem 40 vezes citações diretas do Antigo Testamento, 60 vezes ligações indiretas. Já mencionei isso. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui para destacar no primeiro tópico. Aqui, ó, no penúltimo parágrafo aí do primeiro tópico. Para corroborar sua narrativa, penúltimo parágrafo do primeiro tópico da lição. Características de Mateus é o subtópico número 3. Características de Mateus é o subtópico número 3, encontrou? Vai lá para o penúltimo parágrafo. Para corroborar sua narrativa, Mateus enfatiza costumes e ensinamentos dos judeus. Mateus usa principalmente a expressão reino dos céus, evitando a terminologia reino de Deus, já que os judeus evitavam mencionar frequentemente o nome de Deus. Olha a característica, Lucas vai usar a expressão reino de Deus.
Mas Mateus usa a expressão reino dos céus. Por quê? Por causa do costume judaico de evitar pronunciar o nome de Deus com base no mandamento tomado ao pé da letra, onde diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o judeu evitava pronunciar o nome de Deus, por conta desse cuidado excessivo com este nome. Vamos lá. Vamos para o segundo tópico: a genealogia e o nascimento do Messias. Genealogia e nascimento do Messias. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio até Cristo, 14. Bom, Mateus escreve a genealogia de Jesus dividindo em 3 grupos de 14 gerações, né? A primeira geração vai de Abraão, ele contabiliza assim, de Abraão até Davi. Primeira geração, digo, primeiro grupo, 14 gerações. Isso facilita, inclusive, contabilizar os tempos que decorreram de cada período. O segundo período vai de Davi até o cativeiro de Babilônia, e o segundo período do cativeiro de Babilônia até chegar o momento em que Cristo nasceu. O que é interessante, tem alguns aspectos interessantes na genealogia de Jesus. Bom, na genealogia de Jesus tem algumas pessoas que a gente não colocaria. A igreja hoje não colocaria. Vamos botar agora os pastores, os padres, os frades, os bispos, os arcebispos para escreverem a genealogia de Jesus. Eles mudariam completamente. Iam sair catalogando aqueles que tiveram a história assim mais bonitinha para colocar na lista. Mateus não teve essa preocupação. Por que Mateus não teve essa preocupação? Porque Mateus está mostrando que o reino dos céus não é só para os judeus, era para todas as nações. Não era só para os perfeitos, é para todos aqueles que aceitem entrar no plano deste reino. Então Mateus inclui na genealogia de Jesus Judá. Ah não, pastor, o senhor vai questionar Judá? É, o camarada que deitou com a própria nora, a engravidou e depois queria queimá-la viva. E o detalhe, sabe quem entra na genealogia? O filho dessa relação, Pérez, está na genealogia de Jesus. Quer ver quem mais? Tamar está na genealogia de Mateus. Quem é Tamar? A mulher que deitou com Judá, que armou para deitar com Judá, o sogro. É uma história longa. Judá, na verdade, deixou de cumprir com ela um compromisso que era uma prática cultural e comum do seu tempo, e ela pegou ele no desaviso. Quer ver outra figura que entra na genealogia de Jesus? A irmã Raabe. Sabe quem era a irmã Raabe? Irmã Raabe era aquela mulher que morava em cima da muralha de Jericó, que para a maioria dos estudiosos é considerada uma mulher que vivia da prostituição em Jericó. Ela está na genealogia de Jesus. Quer mais uma? Ruth. Ruth, além de ser moabita, era politeísta. E os moabitas adoravam aos seus deuses com sacrifícios, inclusive humanos. Mas no dia que Ruth decidiu amar a sogra e caminhar com a sogra e ir embora com ela e abrir mão dos seus deuses, e ela se casou com Boaz, e Boaz gerou com Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. O que isso significa?
que quando você entra na linha da graça de Deus, o teu passado não conta. O que conta é o que a graça de Deus vai fazer na tua vida a partir daqui. Esta é a genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Interessante. Em Lucas já trabalha a genealogia de Jesus até Adão. Mateus só trabalha até Abraão. Lucas trabalha a genealogia de Jesus até Adão. Por quê? Porque Lucas está trabalhando o evangelho do Filho do Homem. Então ele quer mostrar que Jesus vem da mesma raiz de toda a humanidade. Filho de Adão, descendente de Adão, a partir de Maria. A genealogia de Mateus trabalha a linhagem de José. A genealogia de Lucas trabalha a linhagem de Maria. São perspectivas diferentes, certo? Então, nesta genealogia, ele começa mostrando Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Judá. Aí ele mostra que dentro dessa linhagem, Jesus é filho de Davi, passando pela linhagem de Salomão. Salomão entrou aqui. Trabalho de Mateus, repito, é mostrar para os judeus do seu tempo que Jesus é rei legítimo, descendente da tribo de Judá, descendente da casa de Davi, herdeiro legítimo do trono de Israel. E é interessante observar que agora vem o trabalho de Mateus. Os judeus estavam esperando alguém que viesse redimi-los do poder de Roma. Aí Mateus deixa claro, já no primeiro capítulo. Vamos ver qual é o versículo? Deixa eu achar. 1:21. Enquanto os judeus estão esperando alguém para libertá-los de Roma, Mateus escreve assim, ó: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará. Salvar aqui é libertar, redimir, resgatar o seu povo. De que poder? Quem é o império aqui que Jesus veio para libertar o seu povo? Os pecados. Os judeus estão esperando um rei para libertá-los de Roma. Mateus diz: espera aí. Esse rei, ele está vindo para libertar vocês primeiro dos seus pecados. Foi aqui que o judeu dos dias de Jesus não entendeu, porque a expectativa deles não era alguém que viesse com a perspectiva que Jesus veio, era alguém que viesse para encabeçar uma grande revolta contra Roma. Sem falar que naqueles dias ainda estava muito acesa na memória a revolta dos Macabeus, que por pouco Roma não foi derrotada. Então aquilo ainda estava queimando no coração dos israelitas. Aí Jesus chega pregando paz. Jesus chega pregando direitos. Um rei que se submete. Não, eles não entenderam. Porque o que Mateus está mostrando para esse povo é que o rei Jesus veio para libertá-los do império do pecado. O reino, como eles estavam esperando, tinha que cumprir uma etapa dentro do plano divino. Então, primeiro se estabelece o reino de Deus. Por isso o primeiro sermão é o sermão da montanha. O que é o sermão da montanha? As bases do reino de Deus. Presta atenção, a ética cristã, toda a ética cristã se resume em Mateus 5, 6, 7 e 8. Se nós conseguirmos cumprir Mateus 5, 6, 7 e 8, estamos dentro das linhas institucionais, constitucionais do reino de Deus. Pastor, eu quero estudar a Bíblia para entender a vida cristã. Por onde eu começo?
Mateus 5, 6, 7, 8. Pode ficar aí. O que Mateus está dizendo? Antes de o reino físico, político, governamental do rei ser estabelecido, vai ser estabelecido o seu reino espiritual. E esse reino espiritual tem fundamentos que estão aqui no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7 e 8, os 4 capítulos. Aí, a partir do momento que eu aprender a obedecer a égide, as bases, os parâmetros desse reino, ele começa a fazer milagres, os milagres começam a acontecer. Aí vem as parábolas, segundo discurso. O que são as parábolas? As parábolas são nada mais, nada menos que um método pedagógico. Jesus ensinando verdades a partir de conhecimento comum e popular do povo do seu tempo. Então Jesus vai trabalhar a minha vida e a sua vida no seu reino a partir da nossa experiência de vida. Aí ele vem e traz a condenação ao sistema religioso do seu tempo. Terceiro discurso, representado pelos fariseus e pelos saduceus. O que Mateus está dizendo? Enquanto vocês estão preocupados em derrubar Roma, Deus está preocupado em derrubar, primeiro, os vossos pecados, o vosso humanismo. Segundo, a vossa religiosidade que domina vocês. Só no final vem o sermão escatológico, mostrando claramente que o reino, o governo físico, literal de Jesus vai acontecer. Mas antes disso, esse reino precisa ser implantado dentro de nós. E sabe o que é pior? Boa parte de nós está na igreja, faz parte da igreja, mas ainda não entendeu o reino de Deus. Isso é lamentável. Boa parte, obrigado, meu Deus. Boa parte de nós ainda não vive o reino de Deus na proposta que Jesus trouxe. Nós vivemos sim o sistema religioso dos fariseus e saduceus, que escraviza, que domina, que controla, que machuca, que fere. Mas o reino de Deus, que diz assim: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Esse que é o primeiro de tudo, boa parte de nós nunca parou para entender. Então a gente frequenta a igreja, cumpre ritos, obedece regras, sistematiza a própria fé, mas não entendeu, faz teologia, vive dentro dos parâmetros assim, discute teologia, come heresia. Mas Jesus está dizendo assim: o meu reino, antes de qualquer coisa, é o que eu quero implantar do meu padrão ético dentro de vocês. Mateus 5, 6, 7 e 8, que a gente vai estudar nas próximas lições. Essa é a base, aqui se resume a vida cristã, nesses 4 capítulos de Mateus. Se nós entendermos isto, perfeito. Entendemos e colocamos em prática. Quer ver? Mateus 5, as bem-aventuranças. Aí depois ele coloca lá: ele veio para cumprir a lei, acerca do adultério, do amor ao próximo, esmola, oração e jejum, os tesouros do céu, cuidado com as inquietações, não julgueis, perseverai na oração, os falsos profetas. Toda a base do reino de Deus está aqui, o que Ele quer implantar em nós. Então, sem ser filosófico, para não ser seco,
O reino de Deus não é aquilo que nós conhecemos como sistema eclesiástico. O reino de Deus são os princípios de Deus implantados dentro de nós. A obediência a seus valores, prática da oração, o jejum como estilo de vida sacrificial, o respeito ao próximo, o amor ao próximo, a disposição de ajudar o necessitado, a capacidade de nunca julgar o irmão, não importa o que ele esteja fazendo, porque o teu julgamento pode ser com base nos teus parâmetros. Isso é o Evangelho de Mateus. E é isso que nós temos que entender de vida cristã. Vamos embora? Tem um camarada aqui que eu quero citar. Deixa eu ver onde é que Herodes aparece aí. Aqui. O nascimento de Jesus anunciado a José. Os irmãos sabem que José está noivo. Vamos lá. O que é estar noivo? A gente não pode pensar em noivado, irmãos, na Bíblia, como é a nossa cultura hoje. Totalmente diferente. E o camarada chega para os pais da moça, pede ela em casamento, coloca uma aliança no dedo direito, estão noivos. Primeiro, o termo desposado, prometido, garantido, assegurado. Então, para começar, não era o rapaz e a moça quem decidiam ficar noivos. Os pais, os dois pais, pai dele e pai dela, conversavam entre si e faziam um acordo. Quando a menina tivesse 12 anos e um dia, e o menino 13 anos e um dia, esse acordo já podia ser fechado. Então aqui já podia haver o noivado, o desposamento, oficializar o acordo, a promessa e o compromisso. Então os dois pais, muitas vezes o menino e a menina nem se conheciam, tá? Alguns defendem inclusive que José tinha uma idade maior, consideravelmente maior que a idade de Maria. Então os dois pais faziam um acordo, ali estava desposada. A menina ia preparar o enxoval para o seu casamento, muitas vezes sem nunca ver o rapaz. E o rapaz ia trabalhar para construir a sua casa. Detalhe, por mais rico que ele fosse, ele tinha que colocar a mão na massa. Ele tinha que construir a casa dele. Ele podia ter funcionários, empregados, servos, mas ele tinha que trabalhar na construção da casa dele, porque é a casa dele. É por isso que Jesus diz assim: vou preparar-vos lugar. Não são os anjos que estão preparando lugar para vocês. Eu vou preparar lugar. Eu vou trabalhar a preparação da casa. Entende? Então, é nesse tempo que José vai trabalhar, preparar a casa, e Maria está preparando enxoval. E o anjo aparece a Maria. Nós vamos estudar isso depois, lá em Lucas. Mas o anjo: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Maria toma um susto. Imagina aí, Nazaré. Vamos pensar Nazaré como uma aldeiazinha, um povoadozinho. Não sei nem com o que comparar. Não, eu digo como uma metrópole perto de Nazaré. Eu digo porque eu estive em Nazaré. Claro que hoje existem ruínas, né? Mas você vê que a dimensão é muito pequena. É uma aldeiazinha. Uma aldeiazinha. Eu vim esses dias lá da rádio com o irmão Admário, aqui por dentro, nós passamos num povoadinho que me lembrou Nazaré. São Simão. Talvez ninguém conheça. Coisinha bem pequenininha. Imagina aí, Maria está lá dentro de casa, trabalhando, costurando, preparando, sei lá. Quando ela levanta os olhos, tem um rapaz em pé na porta. Primeiro, isso não acontecia. Por que não acontecia? Porque naquela cultura ninguém chegava na casa dos outros e entrava. Não podia. Vou chegando na casa do irmão Erickson.
Vou chegando na casa do irmão Jean. Por mais amizade que eu tenha e liberdade, eu não podia chegar e entrar. Eu ia chegar na porta da casa e gritar assim: Shalom, Shalom. Se o irmão Jean, irmão Edson, irmão Ronaldo não quiser receber visita, não responde nada. Ou então responde apenas uma vez: Shalom. Acabou. Quem está lá fora sabe que não pode entrar. E não entrava. Agora, se o anfitrião respondesse: Shalom, Shalom, ele estava dizendo: pode entrar, posso receber visita. Aquele visitante que foi conversar com Maria não avisou nada, só entrou. Chegou onde ela estava. Não é normal. Salve agraciado, o Senhor é contigo. Não precisa ficar com medo. Eu sou enviado de Deus para te dizer que você achou graça aos olhos de Deus. Você vai conceber em teu ventre e vai dar à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, e ele salvará o mundo dos seus pecados. E olha, ele será rei, porque ele é da casa de Davi. A promessa que Deus fez a Davi em 2 Samuel 7 vai se cumprir no filho que vai ser gerado no teu ventre. O seu reino será eterno e jamais terá fim. Aí Maria pergunta: como? De que maneira? Eu não conheço varão. Eu sou virgem. O anjo diz: virá sobre ti o Espírito Santo, ele te cobrirá com a sua sombra. A expressão aqui se assemelha à expressão de Gênesis 1: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O anjo foi embora. Sabe o que é interessante? O anjo que conversou com Maria é o mesmo anjo que conversou com Zacarias sobre o nascimento de João Batista. A diferença? Maria creu sem entender. Eis-me aqui, faça-se minha vontade do Senhor. Zacarias não creu, mesmo entendendo. E ele pergunta ao anjo assim: que garantia eu tenho de que tu estás me falando a verdade? O anjo diz: tu vai ficar mudo. Duvidou? Terminou a visão? Zacarias sai. E todo mundo diz: ele viu um anjo. O que você viu? Lucas, em Lucas nós vamos estudar isso, porque você precisa entender o que significa lá, ó. Zacarias, da turma de Abias. Isso aqui é importantíssimo. Você vai entender porque que quando Jesus vai ser batizado por João, João diz: eu é quem careço ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus diz: deixa, para que se cumpra toda a justiça. Isso aqui está lá no Antigo Testamento, porque Zacarias, pai de João Batista, é da turma de Abias. Isso aqui é importante, tem um princípio hierárquico aqui, que Jesus reconhece. Jesus não quebra. Em Lucas a gente estuda isso. Que dia, pastor? Daqui a 6 meses. Primeiro nós vamos estudar Mateus, depois nós vamos estudar Marcos. Tá? Então, mas vamos lá. O mesmo anjo conversa com Maria. Zacarias sai mudo. Maria sai dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas. Está lá o cântico de Maria. E com misericórdia demonstrado amor. Santo,
Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Quando José percebe que Maria está grávida, considerando que ele não havia tocado nela, José entende que Maria de algum modo não lhe fora leal. Mas olhe a hombridade desse camarada. Olhe a hombridade de José. Se José fosse aos sacerdotes e dissesse: a minha noiva está grávida e eu não toquei nela, ela seria queimada. Mas José não quer infamá-la, José não quer destruí-la. Então ele diz: vou embora na madrugada. Por quê? Porque ele indo embora na madrugada, ela seria vítima e ele seria o homem que violou e abandonou a noiva. Ele traz para si a culpa. Aí eu choro, porque Deus olha para esse cara e diz assim: eu posso contar com ele. Eu posso contar com esse cara, já que ele será o pai humano daquele que trará sobre si os pecados dos outros. Ele está se comportando exatamente como alguém disposto a trazer a culpa para si, para preservar a mulher que carrega o meu projeto. Aí você vai ver que José é o primeiro homem no Novo Testamento com quem Deus fala diretamente através de um anjo. Olha para mim, tinha 400 anos que Deus não falava com ninguém. E o anjo aparece a José na madrugada e diz: José, não tenha medo, receba Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O seu nome, José, será Yehoshua, Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Detalhe: Zacarias era sacerdote, gente, e não creu. José era um construtor, porque carpinteiro não é só aquele que faz mesa e cadeira. No contexto de Israel, nos dias de Jesus, o carpinteiro construía casas, fazia parte de grandes obras. José é um operário. Zacarias estava dentro do templo, no lugar santo dos santos, e não creu. José creu e tomou Maria por sua mulher. E o detalhe: e não tocou nela intimamente até que nasceu a criança. Toda essa postura é algo extraordinário. O zelo em detalhes com o plano de Deus revela a nossa aptidão, sensibilidade, submissão e proposta de aceitar, de resignar ao plano divino. Obrigado, meu Deus. Me diz se dá para sair daqui sem admirar Maria, José. Nós não podemos adorá-los, mas nós precisamos reconhecê-los como parte protagonista
do plano da salvação que Deus elaborou para a humanidade. Dá para dar um glória a Deus? Vamos lá, vamos terminar. Deixa eu dizer só mais uma coisa aqui. Isso está nos terceiro subtópico, os magos e a morte das crianças. Herodes, isso aqui eu queria destacar, se você quiser anotar. Primeiro eu quero lembrar os irmãos, olha só, quem aqui sabia que Faraó não é nome próprio, é título? Ok. Quem sabia que Assuero não é nome próprio, é título? Muito bem. Quem aqui sabia que César não é nome próprio, é título? Muito bem. Herodes não é nome próprio, é título dos reis edomeus. Então nós temos Herodes o Grande, que é esse que manda matar os infantes. O historiador, esqueci o nome, diz que no dia que Herodes mandou matar os infantes, ele matou inclusive 2 filhos dele. Esse Herodes o Grande era considerado um doido, lunático, a ponto de Otávio Júlio, imperador de Roma, dizer que era melhor ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes. Por quê? Porque os judeus não matavam porcos, mas Herodes matou o próprio filho, os próprios filhos. Quando ele assumiu o trono, ele assumiu a base da espada, e ele exterminou toda a dinastia anterior a dele, mantendo viva apenas uma mulher, por quem ele se apaixonou, Mariana. E ele queria casar-se com ela. O historiador diz que Mariana, vendo que só ela sobrevivera, cometeu suicídio. Mas Herodes manteve-a numa câmara de mel durante 7 anos, morta, e fazia sexo com ela durante esses 7 anos, mesmo ela morta. Você tem uma ideia de quem é o cara? Aí depois vem Herodes Agripa I, que foi quem matou João Batista, e é quem condena Jesus. Depois vem Herodes Agripa II. Não, Herodes é quem mata João Batista. Herodes Agripa I julga Jesus, mata Tiago. Herodes o Grande mata os infantes. Herodes Antipas mata João Batista e julga Jesus. Herodes Agripa I mata Tiago. Herodes Agripa II julga o apóstolo Paulo. Então você vê que é uma família sanguinária. A família dos Herodes, a dinastia dos Herodes, é melhor colocado assim, é uma dinastia sanguinária. Estou falando isso só para você entender o ambiente que esses homens, que Jesus nasceu. E Herodes manda matar os infantes. Porém, o anjo aparece a José na madrugada e diz: tira o menino, leva-o para o Egito, porque Herodes vai procurá-lo para matá-lo. E Jesus é levado para o Egito e lá permanece durante toda a sua infância. É o período que se considera um período silencioso da vida de Jesus. Mas nisso também se assemelha a Moisés. Pode olhar que em Êxodo capítulo 2, versículo 10, Moisés era menino. Em Êxodo capítulo 2, versículo 11, diz assim: sendo menino já homem. Então tem um tempo de silêncio na vida de Moisés, tem um tempo de silêncio na vida de Jesus. Agora olha bem para mim, não reclame do tempo de silêncio na sua vida. Existe um tempo que Deus esconde a gente.
para nos treinar, sem que ninguém nos veja, para o que Ele vai fazer depois disto. É o tempo de ajustar você para a história que Ele planejou. Cumprido o tempo, o anjo aparece a José e diz: pode voltar, porque o menino morreu, o rei morreu. Herodes, que procurava matar o menino, morreu. Agora presta atenção. Herodes reinava na Judeia. Quando José volta, ele volta para onde? Para a Galileia. O território de Israel nos dias de Jesus era dividido em 3 áreas: Judeia, Galileia e Samaria. Essas áreas, embora estivessem dentro do mesmo território geográfico, não se comunicavam, não se relacionavam amistosamente. Havia uma oposição entre eles. Então, Jerusalém está na Judeia, Belém está na Judeia, Jericó já é Judeia, mas José vai morar em Nazaré, na Galileia. Ele não volta para o lugar onde era o foco da perseguição. É uma das coisas que nós temos que aprender, que muitas vezes é preciso sair do foco da perseguição para que o plano de Deus se cumpra. Tudo bem que o texto diz que isso se deu para que se cumprisse a palavra do profeta, que dizia: ele será chamado Nazareno. É em Nazaré que Jesus cresce, é de Nazaré que Jesus sai para o batismo. Depois do batismo ele vai para o deserto. Depois do deserto ele volta para onde? Para Nazaré. Só que ele não foi aceito. Aí ele vai embora para Cafarnaum, que era a mesma região, era a Galileia. Mas Cafarnaum nos dias de Jesus era a principal cidade da Galileia, era um centro de obras, era uma cidade crescente. Em Cafarnaum havia uma alfândega do Império Romano. Em Cafarnaum estava o principal centro comercial que ligava Israel ao Império Romano, por causa do Mar da Galileia. O Mar da Galileia não vai em Jerusalém, está cá na Galileia. Então havia embarcações, tanto com transporte de passageiros quanto de produtos, de mercadorias. Jesus vai para um centro da Galileia e dali ele desenvolve o seu ministério. Diga amém. Deixa eu ver qual é a próxima lição. O batismo e a tentação de Jesus. Aqui já dá para a gente conversar sobre para que se cumpra a justiça. Eu falei que a gente só ia estudar isso daqui a 6 meses. Não, vamos estudar domingo. Por que Jesus diz para João Batista: deixa para que se cumpra toda a justiça? Queria entender isso, pastor. Não é porque ser batizado é necessário para a salvação. Nada a ver. Nada a ver. Está relacionado ao relato de Lucas. Lucas diz que Zacarias era da turma de Abias. Aí nós vamos entender ali. Encerra, vamos dar aula de domingo hoje. Conversa, né? Mas nós vamos entender ali que Davi, quando organizou o templo, organizou o sacerdócio por turmas. Havia as turmas de sacerdotes, divididas e distribuídas por períodos do ano. Você vai entender que em Lucas ou Zacarias da turma de Abias, porque dentro desse sistema organizacional havia princípio e organização hierárquica. Vamos ver onde Jesus entra, a tribo a qual Jesus pertencia, em que organização ficou, para você então entender essa distribuição. Então significa que, vira aí para o seu vizinho e espelha assim: significa que domingo você não pode faltar. Amém? Alguma observação a ser feita? Você que está online, Deus abençoe sua vida, viu? Sai não.
O pastor Zé Luiz está destacando que a diferença entre Maria e Zacarias, entre outras, é que Maria compõe o seu louvor na hora que recebe a promessa. Zacarias só compõe depois que a promessa se cumpre. Cabe a gente pensar, qual o nível da sua fé? Que tipo de crente você está sendo? Você só agradece depois que se cumpre? Ou o simples fato de ter uma promessa já te leva a agradecer? Aleluia!